quarto ano, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Sou a professora Arlene de Carvalho, estou desenvolvendo aulas de matemática para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aos demais alunos que nos acompanham, pais, professores, sejam bem-vindos à nossa aula. Quero aqui, como professora, deixar assim um carinho muito especial para os pais que estão colaborando nas tarefas que os alunos estão realizando em casa. Como professora, eu reconheço que o pai e a mãe, eles não têm assim a função de professor, né? Esse é um trabalho nosso, o professor estudou muito, se capacitou muito, é o profissional responsável pelo ensino das nossas crianças. Mas nós contamos assim com o carinho, com todo esse esforço dos pais nesse período em que estamos passando e agradecemos de coração. É claro que reconhecemos que o pai e a mãe não têm assim a obrigação de ensinar como professor, até porque nós somos capacitados para isso. Mas agradecemos de coração todo o carinho, todo o desempenho que os pais têm realizado assim com os seus filhos, para cumprir as tarefas enviadas pelas escolas, pelos nossos professores. Então vamos lá, alunos do quarto ano. Hoje o nosso tema é números naturais. Vocês já conhecem, já trabalham na escola os números naturais. Vamos conhecer os termos da adição usando o quadro de ordens. Esse quadro que a professora já vem desenvolvendo nas outras aulas, falando de unidade, dezenas, centenas. Agora já vamos levar para a prática, começando aí as 4 operações, adicionando. Vamos lá. Coloquei para vocês um cálculo aqui, 1794 mais 743. Então, colocando eles, como vocês vão resolver? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui só tinha uma unidade de milhar, eu aproveitei o espacinho, coloquei o sinalzinho de mais, porque a adição usa o sinal de mais, né? E aqui embaixo já é o nosso resultado, porque esse cálculo já está resolvido. Aqui nós temos uma parcela, que é o primeiro valor, uma segunda parcela, que é o segundo valor, e aqui nós temos a soma. O resultado da adição se chama soma. Então, eu somei aqui, olha, 4 mais 3 deu 7, 9 mais 4, 13, coloquei só o 3, e 10 dezenas se transformou em uma centena. Então, subiu 1 aqui. Na realidade, não subiu 1, subiu uma centena. Mas a gente fala assim, subiu 1 para ficar mais prático, né? 7, 7, 14, 14 mais 1 que subiu, 15. Coloco 5 aqui e sobe 1. Subiu, na realidade, uma unidade de milhar. 1 mais aquele 1 que subiu, 2. Então, ficou 2.537. Esse cálculo que nós realizamos. Mostrando mais um para fixar bem essa ideia. 546 mais 124. 546, 124, sempre unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 6 mais 4, 10. Coloquei o 0 aqui e subiu aqui a dezena. 4 mais 2, 6. 6 mais 1 que subiu, 7. E 5 mais 1, 6. De novo mostrando para vocês que o resultado da adição se chama soma. Eu tenho as parcelas, somando todas elas juntas, aí o resultado vai ser a minha soma. Quando nós fazemos esses cálculos da adição, existe para ele algumas propriedades. São 4 na realidade, pessoal, não é muito. E o aluno não tem obrigação de gravar essas propriedades, as palavras que a professora vai usar aqui. Porque o aluno, no dia a dia, aos poucos, ele já vai usando essas propriedades, até mesmo sem conhecê-las. Mas a professora vai passar para vocês agora, para quê? Para quando você usar uma propriedade, você saber, eu posso fazer isso porque isso é uma propriedade da adição. É um caso particular dela, eu posso realizar
a operação desse jeito. Eu posso fazer o meu cálculo dessa forma. Vamos lá. A primeira propriedade que eu coloquei para vocês, na realidade é a segunda, mas eu chamei de primeira, é a propriedade comutativa. Comutar é a mesma coisa que mudar de lugar. Então, eu coloquei aqui para vocês 137 mais 28. E nessa daqui, eu já mudei. Eu coloquei o 28 em cima como primeira parcela e o 137 embaixo como segunda parcela. Você pode fazer isso e não altera o valor. O que você não pode errar é a questão do lugar. Unidade embaixo de unidade, olha só. E dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Quando não tem, os maiores vão ficando vagos. Mas a gente não pode esquecer. Olha o 28, onde a professora colocou? Lá no lugar dele. Era dezena e unidade, ficou com dezena e unidade. Isso a gente tem que seguir passo a passo. Resolvendo este cálculo, que vocês já conhecem, já sabem resolver, deu 165. Tranquilo até aí, quarto ano? Bem tranquilo, né? A nossa aula hoje vai ser rápida e vai ser tranquila, fácil, porque nós estamos trabalhando um assunto que vocês já conhecem, que é a adição. Continuando aqui. Exemplo da propriedade comutativa, falando dela ainda. 137 mais 28 deu 165. Troquei de lugar o 28 com o 137 e calculei. Qual foi o resultado? 165. Ou seja, posso fazer isso tranquilamente que não vai alterar o resultado. A minha soma será a mesma. Então, a adição aceita isso aí como algo de próprio dela, a sua propriedade, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima propriedade é a propriedade associativa. A palavra associativa aparece com questão de sociedade, de juntar ali dois termos ou mais. Então, eu estou agregando um valor a outro. Vamos ver como que fica? Eu teria aqui um fechamento, olha os números todos certinho, 30 mais 10 mais 15. Calculando isso aqui, 30 mais 10, 40. 40 mais 15, 55. Deu 55. Veja bem se eu usar a associativa. Será que dá o mesmo valor? Eu peguei parênteses, que é formar aquele grupo, igual a professora falou para vocês, agregar valores um ao outro. Aqui, olha, coloquei parênteses no 10 e no 15, olha só. A partir do momento que eu usei esses parênteses na matemática, quem que eu tenho que resolver primeiro? Quem está dentro dos parênteses. Então, eu coloquei o 30 aqui de volta, não calculei, e resolvi aqui. Abaixei o sinalzinho de mais, 10 mais 15 deu 25. Agora sim eu junto. 30 mais 25, 55. Olha só, pessoal, não mudou o valor, porque isso é uma propriedade da adição. Eu posso usar quando for necessário. Resolvi fazer mais uma troca. Troquei, ao invés de pôr os parênteses aqui, eu coloquei aqui, olha, pegando o 30 e o 10. Veja bem. Agora, quem eu tenho que resolver primeiro? O 30 mais 10, porque eles estão dentro dos parênteses. E isso também é uma regra, tá? Resolver primeiro parênteses. 30 mais 10 deu 40. 40 e abaixei o mais 15, olha ele aqui. 40 mais 15, 55. O resultado não muda e em alguns cálculos vai facilitar bastante para nós. Então, vamos dar continuidade. Falando do elemento neutro. Sabe quem é o elemento neutro na adição? Na adição, o elemento neutro é o zero. Por que elemento neutro? Porque ele não altera nada. Eu posso calcular 10 mais 0, que vai dar 10. Uai, professora, como assim? Pensa bem, se eu tenho uma nota de 10 reais dentro desse bolso, e nesse outro bolso eu não tenho nada, quantos reais eu tenho? 10, tá? Então, 10 mais 0, 10.
Então, o zero, ele é neutro, ele não muda nada. Ele fica transparente aqui na matemática. Nesse caso, nós temos outras demonstrações depois, tá? Propriedade do fechamento. Essa daqui eu sempre coloco em primeiro lugar para os meus alunos. Mas hoje eu já queria começar mostrando para vocês a adição, onde a professora usou o número maior em cima, o menor embaixo, depois eu inverti, coloquei o menor em cima e o maior embaixo e não alterou o valor para o aluno ver que se colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, não vai alterar o valor. Essa daqui seria a primeira a usar, que se chama fechamento. É o meu cálculo direto. É aquele que quando a professora pede para o aluno assim, calcule mentalmente, esse você vai usar, porque você vai fazendo o cálculo de acordo com como aparece. Olha, 20 mais 10, você não sabe esse valor de cor? Eu sei, 20 mais 10, 30. 100 mais 2.000, 2.100. Então, isso é fechamento. É você calcular como está ali, sem parênteses, sem chaves, sem colchetes, tá? Da forma como aparece o número. Tranquilo até aí? Vamos dar uma praticadinha, como sempre? Então, hoje, nessas práticas, eu não vou parar, não vou ficar de estátua para vocês resolverem. Quando terminar o vídeo, o aluno vai voltar e vai rever de novo. E vai fazer sozinho os exercícios, porque a professora não vai deixar resolvido. Vou deixar para vocês, tá? Vamos praticar aí. Observe na tabela a seguir as vendas de alguns artigos de uma papelaria em diferentes dias da semana. Então, aí está a tabela, aqui estão os artigos, cadernos, livros, borrachas e lápis. Os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, faço algumas perguntas. Em que dia da semana a papelaria vendeu mais livros? Qual o artigo mais vendido na quarta-feira? Em que dia da semana vendeu menos lápis? Então, vamos assim responder primeiro a questão A. Em que dia da semana a papelaria vendeu mais livros? Vamos voltar e vamos ver aqui os livros. Essa daqui é a linha dos livros, ó. Livro, 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 livro. Quando tem um artigo aqui, olha, todo mundo que está na mesma linha dele está representando ele. Na segunda vendeu 72, na terça 85, na quarta 110, na quinta-feira 277 e na sexta-feira 130. Em que dia vendeu mais? Vendeu mais livros na quinta-feira, que foi 277. Voltando lá na segunda pergunta, ó, a questão B, qual o artigo mais vendido na quarta-feira? Poxa, na quarta-feira é essa coluna aqui, ó. Esta é a coluna da quarta-feira. Eu só vou usar ela, esqueço o resto da tabela agora, porque já deu o dia da semana. Quarta-feira. Qual o artigo mais vendido neste dia? Já dá para ver de cara que foi 301. E 301 está na linha dos cadernos. Então, o artigo mais vendido na quarta-feira foram os cadernos. Claro que é uma pergunta, depois vocês vão colocar respostas aí bem bonitinho no caderno, copiar e resolver. Em que dia da semana vendeu menos lápis? Voltando lá na tabela, olha aí os dias da semana. Lápis está aqui, na última linha da nossa tabela. Que dia vendeu menos lápis? Quarto ano? Tá bem fácil de ver, tá de cara, né? Tá de cara para ver o dia que vendeu menos lápis. Foi na segunda-feira, o dia que vendeu menos lápis. E aqui, uma questão maior, que vai ocupar bastante tempo de vocês para resolver. Qual foi a quantidade de cada artigo vendido nesta semana? Cadernos, eu separei aqui com um risquinho para você fazer a conta aqui nesse espaço. Pode ser que seja um espaço pequeno, você vai precisar de um espaço maior.
aqui para você fazer a conta da quantidade de livros vendidos, aqui borrachas, aqui lápis. E para ajudar vocês, eu resolvi 2 cadernos. Eu fui lá na tabela e vi que na segunda-feira vendeu 128 cadernos, na terça 216, na quarta 301, na quinta 97 e na sexta 409 cadernos. Tá, eu quero saber quantos cadernos vendeu ao todo, durante a semana inteira, os dias que estão aparecendo ali na tabela. Olha, aqui eu usei aquela propriedade que se chama comutativa, porque como a tela da minha televisão não era tão grande assim, para eu montar uma conta com 5 parcelas, ia ficar uma conta muito grande. Então, eu dividi em 2 contas. Depois, é só juntar os 2 resultados, que vai valer igual do mesmo jeito, porque comutativa é uma das propriedades da adição. Para o primeiro cálculo, eu pensei assim, vou pegar os 2 valores maiores. Então, eu peguei o 409 e peguei o 301. Fiz a primeira conta, deu 710. Aí, para outra conta, eu peguei os outros valores que tinham, pegando do maior para o menor. E montei ali, resolvi ela, deu 441. E nesta situação em que eu optei para fazer 2 contas, a gente tem que prestar bastante atenção se não está pegando um valor repetido ou se não está deixando um valor fora. Olha, são 5 valores, eu peguei os 5, 1, 2, 3, 4, 5. E não peguei nenhum repetido. Eu conferi tudo antes de calcular para mostrar para vocês. Tá, então, calculando todos eles, deu 710 mais 441. Juntei os 2 valores, somando ao todo a quantidade de cadernos vendidos naquela semana, foi 1.151 cadernos. Então, pessoal, para os cadernos a professora já fez. Aí ficou para vocês calcularem a quantidade de livros vendidos na semana, a quantidade de lápis, a quantidade de borrachas. E eu espero assim que vocês façam esses cálculos, deixem bem bonito no caderno, para que a professora de vocês possa corrigir depois. Só vai ser legal a nossa aula se vocês fizerem isso bem certinho. Hoje a nossa aula é essa, falando aí das propriedades da adição e introduzindo já as 4 operações. Logo nós vamos trabalhar subtração, multiplicação, divisão e todos os cálculos necessários. Pessoal, ainda hoje eu quero que vocês assistam também a aula do 5º ano. Quero agradecer aos alunos do 4º ano que participaram do desafio dos joguinhos que eu propus na aula passada. Todos os alunos que mandaram recadinhos para mim, falando que ganhou de mim, que fez mais pontos que eu no nosso joguinho, parabéns, tá? Obrigada por ter participado e eu coloquei o nome de vocês também na minha latinha de sorteio. Então, lá na aula do 5º ano, vocês vão assistir a aula inteira e vão participar do sorteio, porque você que enviou o seu nome para mim, está na latinha do sorteio, tá bom? Valeu, galera da matemática, fiquem em casa e obrigada pela sua companhia. Um beijo de coração da professora Arlene e até a próxima aula.